Caroline Costa Bies, é isso? Farmacêutica clínica integrativa, com mais de 20 anos de experiência, sendo 10 em consultório, especialista em prescrição de plantas medicinais, fitoterápicos, suplementos e óleos essenciais, e atua na formação de profissionais da saúde em todo o Brasil, com ênfase na prática clínica segura, ética e lucrativa. Então, vou apresentar a doutora aqui, tá? Boa palestra para vocês. É uma grande honra e satisfação estar aqui nesse congresso de tamanha importância para os farmacêuticos desse estado, né? E falar um pouquinho sobre a fitoterapia de grande importância para a nova era da estética farmacêutica, com ação na suplementação, fitoterapia e prescrição individualizada, que se resume à fitoterapia integrativa. Agradeço de coração a toda a organização desse congresso, em especial ao nosso presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Maicon, e um grande amigo meu, o Amilson Álvares, que foi vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia e que conheci justamente em 2006, quando fui convidada a fazer parte da primeira equipe que escreveu a primeira resolução de atuação do farmacêutico na área de plantas medicinais, após a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais. Eu já coordenava o programa municipal em Cuiabá e eu fiquei muito feliz que, com a aprovação da Política Nacional, nós iríamos ter respaldo, né? Também recursos financeiros e a importância devida das plantas medicinais. Porém, 3 meses após a aprovação, caiu a ficha que nós farmacêuticos não tínhamos nem a opção de estarmos atuando na área das plantas. Vocês imaginam isso? Nós farmacêuticos que somos os detentores aí do desenvolvimento, né, do medicamento, da produção e da responsabilização, em 2006, 20 anos, tá bem aí, não poderíamos atuar na área de plantas medicinais. Como assim? Plantas medicinais é responsável aí por aproximadamente 25% dos medicamentos no Brasil e no mundo. E o farmacêutico não tinha esse reconhecimento. E aí foi uma mensagem que eu encaminhei para o Conselho Federal de Farmácia pedindo encarecidamente que houvesse a regulamentação. Porque eu pensei assim, eu vou ser presa, né? Atuando, né, num programa importante no município, com vários trabalhos já em desenvolvimento nas ações municipais, ser presa por estar exercendo, né, fazendo exercício ilegal da profissão. E aí, o Conselho Federal, por isso a importância de um evento como esse, a importância do nosso Conselho Regional e Federal para as nossas ações profissionais. Então, é muito importante. E aí, o Conselho Federal imediatamente atendeu aquela solicitação de uma quase indigente farmacêutica, né? Eu nem sabia direito como que ia acontecer, mas eu ousei, né, e pedi que tivesse essa regulamentação. E aí eu fui convidada a fazer parte da comissão. E essa resolução foi a que gerou a atuação do farmacêutico na prescrição. Olha que importante, né? E graças a essas resoluções, nós estamos aqui hoje, né? E eu estou há 10 anos, eu fico até arrepiada, gente, de tanta emoção que eu sinto em poder fazer esse
que eu estou fazendo, que não é para me engrandecer. Eu juro por Deus, né? A Giovânia conhece, né, meu trabalho, conhece meu coração e sabe, não é para me aparecer, mas para ajudar as pessoas que precisam desse trabalho com a fitoterapia, que pode fazer muito pela saúde dos pacientes, de dentro para fora e de fora para dentro. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui não vão sair com a mesma visão da plantinha medicinal, que eu não gosto de chamá-la de plantinha, mas planta medicinal, que é o que ela deve ser colocada, a altura do que ela faz na vida de qualquer ser humano, que busca uma ação que o medicamento sintético, muitas das vezes, não pode realizar. Então, eu já coloquei aqui, eu fiz questão de preparar, ontem foi tempo recorde, esse e-book com um pouquinho da degustação que tem aqui nessa oficina, com as receitas de plantas medicinais que vocês podem utilizar nas prescrições, principalmente na estética. Então, se vocês entrarem nessa comunidade, vocês vão lá receber, tá, o e-book completo para vocês fazerem bom uso dele. No final também vai ter. A saúde integrativa como união entre a saúde física, emocional e espiritual. Não podemos pensar em fitoterapia integrativa sem colocá-la no centro dessas três importantes saúde. E aí, com isso, eu quero que vocês tenham esse grande despertar para a nova era da estética, em que a farmácia clínica, a fitoterapia e a prescrição individualizada se unem para promover algo muito maior do que a aparência. Uma vida com vitalidade, equilíbrio e propósito. Nós não podemos atuar na estética só pensando em cuidar da carcaça, porque vai demorar muito pouco tempo e a carcaça já está desmanchando de novo. E para guiar esse momento eu trago uma palavra de sabedoria que nos lembra da fonte de toda a ciência e cura que está na Bíblia. O Senhor fez brotar da terra os medicamentos e o homem sensato não os desprezará. Eclesiastes 38:4. Que essa jornada seja marcada pelo conhecimento, mas também pela inspiração, para que possamos cuidar das pessoas de forma integral. Então eu quero desejar as boas-vindas aqui nesse momento, mas pedir que esse momento ele seja realmente o início de uma grande transformação a cada um de vocês. Eu sei que aqui é pouco tempo, porque eu gosto de conhecer cada um, né? Eu gostaria de estar ouvindo cada um de vocês, né? Mas aí se a gente for parar para fazer esse compartilhamento, já passou 1 hora, né? Então eu quero que vocês me sigam, né? E possa comentar. Até falei aqui, brinquei com ela, que ela me segue há mais de ano, e eu falei assim, você nunca falou nada no chat comigo, né? Então é importante você seguir, quem for que seja, você comentar, conversar no chat, né? Nos posts, porque isso gera uma conexão. Eu estava falando que foi através das conversas, das ousadias que eu, né, busquei aí vários resultados
só tem pessoas especiais. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui já desenvolvem ou têm desejo de desenvolver algo extraordinário. Então, eu quero que vocês abram o seu coração e já se permita ser curado e curada com a presença do nosso Criador, porque foi Ele que permitiu que eu estivesse aqui hoje e que cada um de vocês também estivesse aqui para ouvir, o que nós temos provenientes dele, porque a planta medicinal ela não é criada pelo homem, e ela veio para ajudar a melhorar a nossa saúde. E a nossa saúde é o bem mais precioso que nós temos. E não adianta você falar que não acredita ou que não vai utilizar em você, que você está aqui só para aprender a usar no seu paciente. Porque se você estiver pensando isso, você nunca vai ter a verdadeira felicidade na sua vida. Porque se você só quer que o outro melhore e você não, você está errado, precisa melhorar o seu conceito de vida. A primeira pessoa que precisa ser cuidada é você. Somos nós. Porque com a nossa saúde muito melhor, eu posso cuidar da minha família, dos meus pacientes, dos meus amigos, não é mesmo? Concordam? Então, a estética integrativa com fitoterapia clínica. Se cosméticos, cápsulas genéricas e procedimentos fossem suficientes, os nossos pacientes já estariam plenamente satisfeitos, não é mesmo? O que nós vemos cada dia mais são desenvolvimento de cosméticos, de procedimentos, de aparelhos cada vez mais caros. E aquilo que é o básico, o simples, não é aplicado como deveria. Mas por que, então, tantas pessoas continuam inseguras, frustradas e sem resultados que duram? A resposta é clara. Porque estética não é só pele, é metabolismo, é equilíbrio emocional, é vitalidade de dentro para fora. Isso vai fazer com que qualquer resultado de fora para dentro tenha muito mais eficácia. Eu sou Isanete Biesi, sou farmacêutica clínica, pós-doutora em fitoterapia e há 10 anos eu decidi atuar no consultório para prescrever apenas fitoterápicos. Tinha 2 anos que tinha sido aprovada a resolução da atuação do farmacêutico prescritor. Só que me veio aquela pergunta: como que eu vou atender pacientes e prescrever só plantas se as pessoas buscam as plantas na internet, no Google, não é? E nos livros. E aí me veio a resposta: você pode ter todas as informações da planta e da doença no Google, mas jamais terá as informações da pessoa. Você está no Google? Me fala. O seu problema de saúde está no Google, na inteligência artificial? Por mais que você coloque ali todas as suas informações e peça para o ChatGPT ou qualquer IA te dar um diagnóstico, jamais. E o que nós podemos fazer no atendimento com base na fitoterapia integrativa e na anamnese epigenética, exame de imagem e de sangue não consegue mostrar. É por isso que muitos pacientes às vezes estão buscando um médico
chega para nós: eu já fiz todos os exames e não deu nada. Não vai dar. E a pessoa continua doente. Então, foi com base nisso que, sem eu saber, eu desenvolvia um método que eu uso e que podemos utilizar com grande eficácia na nova era da estética farmacêutica. E por que eu quis trazer esse tema? Já faz tempo que eu venho falando para os meus alunos da importância da prescrição de fitoterapia integrativa na cosmética. E que ela pode começar, inclusive, no balcão da farmácia, para você sentir como você pode transformar a vida daquele paciente, trazendo ele para o seu atendimento personalizado. Ir além do protocolo engessado e oferecer prescrição individualizada. Usar plantas e suplementos que atuam no sono, no intestino, na inflamação e no estresse, devolvendo saúde, energia e beleza verdadeira. Conquistar não só pacientes mais satisfeitos, mas também carreiras mais sólidas, com autoridade e reconhecimento. E poder implantar o seu consultório, seja presencial ou online, de excelência, de posicionamento, que vai te fazer o melhor profissional do mundo. Porque nós precisamos acreditar em nós. E hoje é o que mais falta, o profissional acreditar nele. Nós podemos fazer tudo o que nós queremos, quisermos. Exemplo disso que eu falo desde que eu comecei esse trabalho, né, Giovânia? Que veio para mim agora, no ano passado, um paciente, um profissional farmacêutico para fazer a minha especialização com síndrome de Down. Vocês acreditam nisso? E que vai começar a atender junto comigo os meus pacientes para ter o estágio permanente e seguir sozinho com o meu suporte. Então aqui, ó, é um retrato do meu início, aonde eu nem imaginava poder fazer a transformação que eu fiz em mim, em qualquer doente. E foi aqui, tratando a pior das dores que eu tinha, porque dentre essas doenças que eu me curei, começando lá na minha infância, aos meus 11 anos, de uma bronquite asmática, acne na adolescência, mas aquela acne, gente, que não dá para imaginar que a minha pele está assim hoje. Parecia ralo no rosto. Produtividade e concentração, eu não gostava de estudar. Eu estudava na marra. Quando eu me formei, eu falei, agora eu não quero mais nem passar na frente da faculdade. Tem mais alguém que se identifica? E aí foi o suficiente, 5 anos, sem estudar, só trabalhando na drogaria, que eu esvaziei do conhecimento e comecei a sentir a necessidade de melhorar, né? De trazer algo que me completasse. Porque nesses 5 anos de formada, eu percebi que eu não estava realizada, que eu não estava feliz, nem profissionalmente e nem financeiramente. Por quê? Nós não podemos fechar os olhos para falar que o dinheiro não é importante. Nós estudamos, todos nós, para ter uma vida melhor.
precisava ser divulgada. Quando eu fui buscar conhecer mais as plantas, eu identifiquei que tinha algo errado. E aí foi por isso que eu senti que eu precisava estudar muito, porque eu precisava estar bem preparada para defendê-las, as pobrezinhas indefesas. E eu fiz 6 especialização, mestrado, doutorado, para quem não gostava de estudar, né? Para estar bem preparada para o mercado, para o sistema que coloca na nossa cabeça, desde o prezinho, que o que importa é a doença e não o doente. Não é mesmo? E aí, eu fui curada de problemas intestinais, depressão, e a obesidade era o que mais me incomodava. E eu mal sabia que era um conjunto tudo isso. E aí foi em 2012 que eu busquei em Deus, vou mostrar já os 5 pilares, e o primeiro deles é a nossa fé, que eu busquei através de Deus a força para conseguir fazer a reeducação alimentar, buscando alimentação saudável, atividade física, motivação e o uso seguro e racional das plantas medicinais. Aqui estão os 5 pilares: a fé, alimentação saudável e inteligente, atividade física, a motivação e as plantas medicinais. E elas auxiliam os outros 4 pilares. Mais detalhes, vocês podem me acompanhar para saber como aplicar. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês 3 chaves práticas dessa virada. Primeira, a estética farmacêutica integrativa, como enxergar além dos sintomas estéticos e identificar os desequilíbrios invisíveis. Segundo, o poder da suplementação e da fitoterapia. Como utilizar a fitoterapia e a suplementação personalizada, acelerando resultados e fidelizando pacientes. Oportunidades para o farmacêutico na estética integrativa. Como o farmacêutico pode se tornar protagonista dessa transformação, unindo o comum para ser referência na estética integrativa. E eu quero te dizer, se você está aqui hoje, é porque já sente que a farmácia e a estética não podem mais ser superficiais, não é mesmo? E o que eu vou te entregar pode ser divisor de águas na sua carreira e a chave para você atuar de forma diferente, valorizada e transformadora. Primeiro, a estética farmacêutica integrativa. Falar de estética só em termos de pele, cabelo e unhas é reduzir o problema ao efeito, não à causa. Hoje sabemos que a pele é o espelho de sistemas internos. Microbiota, sono, estresse e inflamação de baixa intensidade modulam o envelhecimento cutâneo a barreiras e a aparência geral. Quando nós vamos para a prática clínica e começamos a atuar, parece que esquecemos da nossa essência. E aí, seguimos o mesmo que o sistema coloca. Usar aparelhos, procedimentos. E a moda de qualquer profissional hoje são os protocolos. Não é? Quando eu ouço essa palavra, me dá até arrepio. Por quê? Protocolos
medicina integrativa o protocolo, a não ser que ele seja um protocolo personalizado ou individualizado para cada paciente. O que costuma estar por trás da queixa estética? O sono de má qualidade prejudica a barreira cutânea. E quando alguém vai fazer um atendimento, você que já deve ter ido em algum dermatologista, ou você que atua com a estética, você pergunta para o seu paciente como está o sono dele, como está o intestino, porque a disbiose influencia na inflamação e na qualidade da pele. O estresse e a ansiedade psicodermatológica é um impacto direto na imunidade e em condições como acne e dermatite. Por isso que na adolescência, a maioria dos adolescentes, tem problemas de acne. Inflamação silenciosa acelera o envelhecimento, degrada o colágeno e a elastina. E aqui está o porquê que eu trouxe um blend para disponibilizar para cada um de vocês. Porque eu trouxe também um chá pronto, justamente porque o chá, anotem aí esse conceito, o chá, ele é tão importante quanto o banho, o sono e a comida para o nosso corpo. Pode falar. Eu fiquei muito impressionado, e eu posso dizer com palavras fornecedoras, eu tenho um filho Down pequeno, então eu fiquei muito impressionado, porque a senhora falou que tem um Down que em si vai se formar agora, vai passar medicamento. Sim. E eu sei que a fitoterapia, a gente procurar no livro procurar um livro de história, consigo vir aqui porque só fitoterapia que curava, né? Então a gente faz muito legal. Por dois lados, pelo parte da fitoterapia e pelo parte do meu filho. Sim. 5 anos da e posso falar para os descendentes que vão sair daqui muito mais alegre. Muito. E ele tem essa condição que vai sair talvez um doutor, farmacêutico. Com certeza. Pois pode acreditar. E a sua presença na vida dele, o seu carinho e o quanto você vai passar para ele a partir de agora, que você nem imaginava que vai influenciar no que ele vai ser no futuro. E aí, gente, isso serve para todos. Porque eu conheço o Beto a fundo e a família dele, a mãe e o pai. Então eu posso falar que, assim, Deus me permitiu vivenciar tudo isso. Eu engravidei de uma única relação. Eu tive um aborto espontâneo por conta de planta medicinal. E todos os problemas de saúde que eu tratei foi para ter a prova de que o método Fitoclean, ele é revolucionário. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui carregamos no nosso gene modulações vivenciadas na nossa infância que determinam o que nós somos hoje. Por isso, mais um aprendizado, quem ainda aqui, levanta a mão, não é casado ou não tem filho, pode levantar a mão. Pois é. Para quem vai ter filho, cuide muito bem do que você ouve, vê, faz, sente e fala, porque reflete desde o útero até a fase adulta. Por isso depois a gente pode conversar da importância do carinho, da atenção e do tratamento
porque ele não é deficiente, né? Ele tem somente um problema de DNA. Então, nós precisamos tratar as pessoas com mais carinho, mais atenção. E nós que já estamos nessa fase, não vai mais voltar porque a sua mãe não sabia disso. Mas você que está aqui, a partir de hoje, pode e deve ativar e desativar qualquer problema que você traz de traumas da sua infância. Sabia disso? Isso nós precisamos fazer nos atendimentos com os nossos pacientes. Isso é tão real que os pacientes que eu atendo e que qualquer aluno meu atende com o meu método, melhora de 60% a 90% só com a consulta. É impressionante. E aí, isso faz com que o nosso corpo esteja até muito mais aberto para receber os ativos do fitoterápico. Isso nós chamamos de fitoneuroplasticidade. Anote esse termo. Eu que criei, tá? Fitoneuroplasticidade. E aqui eu quero trazer alguns casos clínicos rápidos. Paciente de 35 anos que queixa de pele cansada nas olheiras, uma abordagem aí, sem trocar skincare, com a melhora, né, a higiene do sono, ajuste alimentar, probióticos e fitoterápicos ansiolíticos leves, resultados em aproximadamente 60 dias. Mais vício na pele, probióticos, diminuição de acne, inflamação, tudo comprovado cientificamente, dieta de baixo índice glicêmico, melhorando a química e o perfil hormonal. Por que o farmacêutico é protagonista nessa nova era? Porque consegue avaliar dimensões físicas, metabólicas e emocionais e integrar suplementação, fitoterapia e hábitos de vida com segurança e personalização, dentro das atribuições profissionais. E aqui eu falo para vocês, eu não tenho medo de que a medicina, o Conselho Federal de Medicina, proíba o farmacêutico de prescrever. Por quê? Com o trabalho que nós podemos fazer, ele vai muito além de prescrição. Muito além. Atua no gap com protocolos tradicionais que não alcançam a melhora do sono, intestino, estresse, inflamação e as alavancas invisíveis dos resultados estéticos. Eixo, intestino, pele e sono. Então nós temos aqui vários artigos, eu não trouxe todos, mas todos esses casos clínicos são baseados em evidências para mostrar a importância. Não é só sobre beleza, é sobre devolver vitalidade, confiança e alegria de viver. Uma triagem 360 graus, mapeando antes de tratar, identificando fatores invisíveis que impactam na estética, mas começa de dentro para fora. Melhorando o sono, o intestino, o estresse e a alimentação, principalmente à noite. Todos os meus pacientes, eu entrego para eles um e-book com caldos, dicas de caldos anti-inflamatórios. E eu explico a importância de diminuir a alimentação pesada à noite. Não é moda, não é blá blá blá, blá 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 de internet. É real. Nosso corpo precisa ter um descanso à noite. E aí comer baguncinha, tomar refrigerante, tomar cerveja, tomar sorvete,
Aqui ninguém faz isso, né, gente? A noite é um crime para a nossa vitalidade. Sono ruim, pele inflamada e aplicação avançada. Então, as duas alavancas clínicas, sono e intestino, fazem toda a diferença na saúde de qualquer paciente. Só para mostrar aqui a importância do GSA, significa glicação das substâncias amiloides, forma mais usadas na prática clínica e estética, refere-se ao processo de glicação das substâncias avançadas que acontece quando há excesso de glicose circulante. Essa glicose se liga de forma inadequada às proteínas, principalmente ao colágeno e à elastina, que são responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. E aí, nós não sabemos por que acordamos com o rosto parecendo que está mais enrugado, não é? Resultados: proteínas caramelizadas, como fibras endurecidas, quebradiças e inflamadas. Por isso, importa na estética, que isso importa na estética integrativa, a pele favorece rugas, flacidez, manchas e envelhecimento precoce. O metabolismo aumenta a inflamação, resistência insulínica e ganho de peso. Intestino, excesso de açúcar, fermenta e gera estufamento e disbiose. Doutora Isa, o meu intestino não funciona direito e eu não fico sem fibra e água. E aí a gente vai ver, você gosta de doce? Você gosta de massa? Porque a pessoa às vezes ela fala assim, eu não gosto de doce, porque acha que é só o doce mas ela come muito carboidrato, o almoço, o jantar, não é? Então, 5 processos que aceleram o envelhecimento sem o olhar integrativo. A inflamação silenciosa, o estresse oxidativo, a glicação, o desequilíbrio hormonal, intestino desregulado. Resumo para o paciente: se olhar o corpo como um todo, a estética vira só maquiagem. O verdadeiro rejuvenescimento só acontece quando tratamos inflamação, hormônios, sono, intestino e aplicação. Acne. Já foi. O segundo, o poder da suplementação e da fitoterapia. Você já ouviu essa frase? Beleza vem de dentro. Hoje a ciência mostra que essa não é apenas uma metáfora. É uma realidade sustentada por milhares de estudos científicos. Só que tem um porém. A ciência, ela tenta trazer a estética para as suplementações sintéticas e não para as plantas medicinais. Você sabia que uma planta medicinal é riquíssima em vitaminas, minerais, fibras e ainda mais de 33 mil moléculas ativas, dentre eles flavonoides, os terpenos, alcaloides, taninos, mucilagens, lignanas, fito-hormônios aí, vários, que fazem uma transformação na nossa saúde. Então, quando unimos a suplementação inteligente e a fitoterapia baseada em evidência, abrimos um arsenal terapêutico único. E aqui está um dado que poucos conhecem. Vocês sabiam que nós temos 33 mil moléculas já identificadas de plantas medicinais com evidência
500 delas podemos prescrever para os nossos pacientes? Sabiam disso? E que na drogaria nós temos 100 fitoterápicos industrializados, registrados, que podemos prescrever? O suplemento é um suporte essencial. Colágeno hidrolisado melhora a elasticidade cutânea, reduz as rugas. E nós temos várias plantas que estimulam a produção de colágeno. Antioxidantes como vitamina C, E, resveratrol, astaxantina, combatem radicais livres, principais aceleradores do envelhecimento. Quando eu falei para vocês que o chá é tão importante quanto a água, o sono e a comida, é justamente porque 90% das plantas medicinais tem essa ação aqui, ó, potente, antioxidante. Porque um ser humano que não tem estresse nenhum, ele vive zen, tranquilo, não deve, não tem problema com dinheiro, não tem, passa raiva, que eu acho que tá difícil, né? Acho que tá para nascer, né? Mesmo assim, ele libera os radicais livres no corpo, porque é fisiológico. Agora, imagine nós, na vida real do sistema, o quanto de radicais livres que nós não liberamos. E são esses radicais livres que são os responsáveis até pelo desenvolvimento do câncer. Sabiam disso? Nós temos as células cancerígenas e o maior agravante, mesmo que seja genético, o desenvolvimento ele vem por processos de estresse que está atrelado ao desequilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual. Adaptógenas, plantas adaptógenas, reduzem o cortisol, aumentam a resiliência e previnem o envelhecimento precoce. Aminoácidos essenciais sustentam o sistema proteico e a regeneração tecidual. Fitoterapia é a ponte entre a tradição e a ciência. Várias plantas ansiolíticas, como mulungu, passiflora e camomila, ricas em flavonoides, alcaloides ansiolíticos, que reduzem a ansiedade e melhoram a qualidade do sono. Curcuma longa e a botélia, excelentes anti-inflamatórios potentes que reduzem edema, dor, inflamação silenciosa. Valeriana e melissa, ricas em ácido rosmarino, que modula os neurotransmissores, melhorando o sono profundo e fazendo a regeneração celular, tecidual. O chá mate, o chá verde, rico em catequinas, a berberina, o jambolão, regula o metabolismo glicêmico e lipídico, suporte para acne, oleosidade, emagrecimento e saúde intestinal. Vocês estão entendendo? Um paciente que vai tratar uma acne ou fazer um botox, ou seja, qualquer procedimento estético, até para redução de lipedema, quando você olha para ela ou para ele e faz esse atendimento e faz a prescrição personalizada da fórmula e explica para ela a importância para fazer ter um efeito mais duradouro do procedimento, esse paciente ele não te larga mais nunca, porque ele vai ter um atendimento que ele nunca teve na vida. Paciente de 28 anos com acne persistente, inflamação intestinal, utilizando o tratamento integrativo com chá verde, rico em catequinas e antioxidantes, a berberina com controle glicêmico e outras plantas ricas em fibras funcionais, minerais e vitaminas, além de óleos essenciais impactantes como oliva
ele também está atrelado à forma de prescrição, o tempo de uso de cada planta. Ah, Pedro, mas é muito complicado, é muito confuso. É por isso que na minha especialização, a especialização quase toda é prática. Imagina, gente, uma especialização online, aonde o que a gente vivencia no dia a dia é muito mais que presencial. Prova disso que a Giovânia, eu conheci ela presencial ontem, quando eu cheguei, e parecia que eu já conhecia há anos, não é, Giovânia? E assim eu já conheci pessoalmente outros alunos de São Paulo, de Roraima, de Rondônia, de Goiânia. E esse trabalho humanizado que tem que começar dentro do curso. Eu não posso falar aqui para vocês e querer que o meu aluno aplique o que eu estou falando só de forma teórica, que ele aplique no paciente dele, se eu não dou esse atendimento na minha especialização. Tá entendendo? E é na prática, quando o aluno entra, só para vocês entenderem, o aluno entra, eu atendo ele numa consulta para melhorar a saúde dele. E eu já libero ele para atender qualquer paciente, de qualquer doença. Por quê? Porque eu vou ajudar ele a prescrever. Estão entendendo a diferença? Não dá mais alívio, gente? Não é? E com 3 atendimentos, o aluno já traz a prescrição pronta, só para eu validar e ajustar. Então, os resultados do paciente em 90 dias é muito mais que só pele visivelmente limpa, redução da inflamação e autoestima restaurada. O segredo clínico não é aplicar todas as plantas e suplementos. Não é a quantidade. É escolher consciência entre 300, as mais seguras, respeitando a individualidade de cada paciente. Melhora visível e duradoura da pele, fidelização do paciente, expande a autoridade em estética farmacêutica integrativa, constrói carreira sólida, oferecendo ciência aplicada com a humanidade. Plantas não são alternativas, são ciências em sua forma mais pura. Com 33 mil moléculas ativas e 300 espécies para prescrever, temos um arsenal que transforma não só a estética, mas a vida do paciente. A estética do futuro é a estética integrativa, baseada em ciências e evidência, sustentada pela fitoterapia e suplementação segura, inspirada na natureza como fonte inesgotável das moléculas bioativas. Esse livro é um livro que eu recebo a cada 3 meses dos Estados Unidos, que vem um compilado dos artigos científicos da Sociedade Internacional de Etnofarmacologia, que eu faço parte. E antes de chegar, eu tenho no meu e-mail, antes de ser publicado, todos os dias eu recebo de 3 a 10 artigos que ainda nem foi publicado. Então, eu sempre tenho cuidado de usar a planta com olhar integrativo e com baseado em evidências. O ouro verde para a nova era, a nova riqueza da estética. Estamos diante de uma virada histórica. O paciente de hoje não se satisfaz com a medicalização excessiva, nem com cosméticos que só mascaram problemas. Ele busca uma beleza verdadeira, que nasce do equilíbrio interno e da vitalidade para a saúde integrativa. O que é esse ouro verde? Aqui é um compilado das 300 plantas que eu disponibilizo
Flavonoides e polifenóis reduz a inflamação e retarda o envelhecimento. Alcaloides ansiolíticos que equilibram o sistema nervoso, pele e cabelo. Os terpenos e óleos essenciais regeneram o tecido e trazem vitalidade. Catequinas e antocianinas que modulam o metabolismo, apoiam o emagrecimento e melhoram a firmeza cutânea. Eu atendi uma paciente que me marcou. Ela chegou por indicação que já estava 3 anos tentando tratar uma queda de cabelo. Já tinha ido endócrino, nutricionista, dermatologista e nada resolvia. E aí eu atendi ela e fiz a prescrição do fitoterápico interno e um condicionador enriquecido. Gente, não deu nem 30 dias. Ela fez, na 3ª lavada, ela falou que já parou de cair do jeito que estava caindo. Não é impressionante? E aí, é aquilo que a gente fala, né? O resultado, porque o couro cabeludo, ele também precisa de hidratação, mas hidratação com os ativos certos. A maioria dos condicionadores, dos produtos dermatológicos, eles têm o mínimo dos ativos. Por quê? Porque a indústria não quer que cura. Imagina se curar, se nós passarmos se nós passarmos aí o sérum da vida, nós vamos falir a indústria se tiver a quantidade certa. Concordam? Então, se nós tivermos a detenção desse conhecimento para fazer com que aquele paciente realmente ele tenha a ação que ele precisa, que vai fazer ele ter uma melhora da sua viçosidade, da sua autoestima, ele vai produzir muito mais. A indústria, ela está errada, o sistema está errado em pensar que quanto mais vender, mais vai ganhar. Pelo contrário, gente, nós temos que gastar com aquilo que nos dá prazer e gera produtividade e gera a transformação na nossa sociedade. Não é com doença que nós vamos gerar resultados positivos. E aí, o reflexo disso é violência e mais violência, feminicídio e mais feminicídio, que não tem lei que diminui. Não é mesmo? Pode falar. Doutora, esses dias eu peguei uma receita, só que eu fiquei meio confuso, sabe? Sobre a pílula de erva de fracamote, que eu não conheço essa erva. Excelente. Diz que tem uma ação muito eficaz para vários tipos de patologias. Existia a pílula, não sei se existiu. E mescardio? Existiu? Existia. Ainda existe. Existe, né? Uhum. E ela é uma das plantas excelentes para o rejuvenescimento, porque ela atua na circulação sistêmica. Ela é um dos fitoterápicos mais prescritos para problemas de intestino, problemas hemorroida. O que é hemorroida? É a dificuldade de circulação que vai deixando, o intestino mais atrofiado ali, diminui a lubrificação, inclusive, e aí a circulação não estando realizada adequadamente, então ela pode ser inclusive inserida para aplicação tópica no gel de rejuvenescimento, tá? Sim. Então, a redução de tudo isso vai trazer muito mais futuro, beleza, e nenhum fitoterápico de grande indústria pode proporcionar. A terceira oportunidade para o farmacêutico na estética: o profissional que dominar esse arsenal será um protagonista da estética do futuro. Benefícios para o farmacêutico
entrega de resultados transformadores de dentro para fora, fidelização de pacientes que se tornam promotores naturais do serviço, construção de uma carreira sólida, valorizada e sustentável, apoiada em ciência, tradição e o poder da natureza. 5 fórmulas aqui que eu vou passar rapidamente para que vocês possam abrir a mente. Mas lembrem, essas fórmulas não devem ser replicadas para o seu paciente. Ela pode ser utilizada como base para que você possa criar de forma personalizada para aquele paciente. Clareamento e uniformização de manchas com as plantas, a silimarina, que é o cardo mariano, pinus, pinaster, pinogenol, o chá verde e os óleos essenciais como o olíbano, que é excelente clareador e rejuvenescedor. E eu aplico todos eles no meu rosto desde 2012. Diretamente o óleo essencial no meu protetor solar. Semente de cenoura estimulando a regeneração celular. E cápsulas antioxidantes, sérum tópicos com extrato de uva ursi, óleos essenciais, resultados, protocolos completos para clarear manchas, uniformizar o tom da pele e regenerar tecidos de forma natural e eficaz. Na hora do meu atendimento, mesmo que o paciente não venha buscar resultados para a sua beleza, ele está tão inflamado por dentro que ele nem lembra de cuidar da sua pele, né, Giovânia? E aí eu olho, para ele e falo assim: você quer um gel clareador e rejuvenescedor? A hora que eu falo isso, ele até melhora a inflamação interna, né? Eu atendi uma senhora, gente, de 85 anos, lá do Rio Grande do Sul, semana passada, que ela falou assim que a maior dor dela era o rosto dela envelhecido. Olha isso. Que ela não tinha mais ânimo nem para tirar foto com os netos, sair com os filhos. E aí eu falei para ela assim: você quer um gel rejuvenescedor? Tem isso, doutora Isa? Sério, gente. E olha, esse gel deu pano pra manga, porque foi a forma que ela mais aplicou. Ela já está aplicando, né? Então, isso faz uma diferença, né, tremenda, né? Oi? Sim, já tiramos o antes, né? Entra o melasma nessa... Entra, sim, né? A gente tem aí como tá melhorando tudo. Espinhas, manchas, né? Sim, também. Oi? A sequela de acne também, né? Porque os óleos têm ação queratolítica, queratoplástica, vocês não imaginam, tá? Rejuvenescimento cutâneo com aplicação de açafrão, arnica, também aloe vera. Gente, a babosa é fantástica. Não é à toa que uma médica que eu conheci no início do meu trabalho, eu fui convidada aí no evento dela lá em Séries Boreais. Ela me conheceu por um trabalho do Ministério da Saúde que eu fiz e depois ela implantou uma fábrica de cosméticos só com a babosa. Vocês podem pesquisar aí no Instagram, Lívia Aloy. Ela é médica e o marido dela é advogado e eles criaram essa marca, desenvolvem vários produtos com a babosa. E aí, a babosa, a gente precisa incluir ela na nossa prescrição, né? Inclusive, eu ensino os pacientes a fazerem ela in natura
para utilizar interna e externa. É importante, né? E, aliás, o atendimento integrativo, ele vai além, ele precisa ser também avaliado sobre o que eu vou prescrever. Porque, dependendo do paciente, se eu prescrever uma formulação, porque tem valores e valores, assim como o procedimento estético com aparelhos, a fórmula também, ela tem vários preços aí, dependendo dos ativos que eu incluir. E aí eu vou incluir e aquele paciente não vai conseguir mandar manipular. Então eu preciso ter o cuidado até nisso, tá? Para que eu tenha a adesão desse paciente. Os óleos essenciais de rosa, lavanda, excelente ação rejuvenescedora. E aí eu preciso, né, aplicar aí as cápsulas antioxidantes, os serotópicos com os óleos essenciais para a pele mais firme, viçosa e visivelmente rejuvenescida com benefícios impactantes. Também celulite e flacidez. Muitas mulheres às vezes não se importam com o rosto, mas as pernas, né? Não tem mais nem alegria de ir tomar banho na piscina, nem com a família, não é verdade? E aí a gente pode fazer aí um tratamento, né, para a flacidez, o rejuvenescimento, mas lembrando sempre dos 5 pilares. Aqui nós estamos dando ênfase nas plantas, só que eu não posso deixar de olhar para a fé, a alimentação, a atividade física e a motivação que aquele paciente precisa buscar. Isso tudo faz o equilíbrio entre a saúde física, emocional e espiritual. Estrias também, com a regeneração e firmeza, com as plantas centelha asiática, óleos essenciais e plantas que estimulam, né, a ação aí antioxidante, reparadora tecidual, ricas em vitamina C. Óleos essenciais com aplicação aí, né, da fórmula interna e externa. Queda de cabelo e fortalecimento das unhas, com a estimulação, nutrição e regeneração, utilizando as plantas como sal palmetto, que bloqueia a queda hormonal, urtiga de coide, que é rica em minerais e anti-inflamatórios, o bambu, que é uma fonte natural de sílica para firmeza e crescimento, e o alecrim estimula a circulação e crescimento. Com base nisso, nós vamos ter aí resultados na redução da queda, estimulação do crescimento saudável do cabelo, fortalecimento de unhas com base científica e natural. E aí muita gente não sabe por que a unha não cresce, que vive quebrada, não é? E acha que é porque rói a unha, e aí não trata, não cuida da ansiedade que vai refletir, né, no todo. Então, essas 5 fórmulas mostram que a estética do futuro une o ouro verde da fitoterapia com a potência aromática dos óleos essenciais. Resultado: beleza visível, saúde integral e encantamento imediato do paciente. Então, esse chamado da fitoterapia clínica integrativa precisa acontecer na sua vida. Seja para você seguir com a doutora Isa, né, sozinho ou com outro profissional. É importante que você veja a estética e saúde não como algo separado, mas junto. O paciente moderno busca resultados duradouros que só vem de dentro para fora. A fitoterapia clínica integrativa é o elo que une ciência, tradição e espiritualidade, em protocolos personalizados e transformadores. Chegamos ao fim desse encontro, mas na verdade esse é apenas o começo
de uma nova jornada. Para atuar nesse novo cenário é preciso formação sólida, prática estruturada, profundidade científica real. Hoje a Gabi estava falando da história dela. Quem estava lá na palestra dela de manhã e ouviu? E por que ela teve toda essa transformação? Porque ela buscou no conhecimento, investiu no conhecimento. Só que tem um grande diferencial que ela fez e que talvez muitos farmacêuticos estão fazendo e não estão tendo resultado. Isso aconteceu comigo. Buscar o conhecimento, achando que só ter um diploma, os títulos, me traria o resultado. E foi em 2015, quando eu comecei a atender, que eu terminei o meu pós-doutorado, que eu parei e pensei, e agora? Terminei o pós-doutorado, estou no meu mais alto topo nível de conhecimento de qualquer profissional. Mas e os meus resultados? Eu não tinha minha casa própria, meu carro quitado, minha conta só negativa. E aí eu falei, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. E Ele me mostrou que eu precisava aplicar todo esse conhecimento na prática da minha atuação profissional para ajudar não só os pacientes, mas algo que foi muito forte, porque quando eu me formei, que eu pensei em implantar o meu consultório, eu só queria ajudar os pacientes, mas logo depois de começar a atender os pacientes, eu senti que eu precisava compartilhar e ajudar, multiplicar esse trabalho para outros e outros profissionais, para realizarmos a difusão da fitoterapia e da aromaterapia. Era muito fácil para mim ficar só atendendo pacientes, era muito cômodo, mas não condiz com o meu propósito de vida. Seria muito egoísmo, concorda? Só eu ficar fila de gente que espera só para ser atendido pela doutora Isa? Não é chique? Não é isso que a gente geralmente profissional quer? Ah, você liga para um profissional aí, ele fala, ó, só tem daqui um ano, paga com ele. Não era isso que eu queria. Eu queria outros profissionais também atendendo e ajudando com o mesmo propósito que eu entendi e que eu desenvolvi e que eu estava desenvolvendo ali na saúde de muitos pacientes. Então, com a fitoterapia clínica integrativa, é um caminho para dominar os 300 fitoterápicos ou mais autorizados no Brasil, compreender como os 33 mil ativos conhecidos e identificados agem, avaliar o paciente em sua totalidade, de forma física, emocional e espiritual, prescrever de forma individualizada e eficaz, tornando-se uma referência clínica em estética, saúde e longevidade. Oportunidade real para o farmacêutico fidelizar paciente, ser reconhecido, ter autoridade clínica e uma direção no mercado. A medicina e a estética do futuro já começaram e tem no ouro verde da natureza a sua maior riqueza. O convite está feito. Não seja espectador dessa transformação, seja protagonista. Assim como eu comecei, assim como o Beto e meus mais de 300 alunos começaram e já estão tendo resultados, você também pode começar. Então, eu quero ver todos vocês sendo referências, online ou presencial. Se
cidade pequena ou grande, você ter aí o seu consultório para atender o paciente utilizando o método fitoclínico. E aqui está, né, o QR Code. Quem ainda não entrou na comunidade, quem ainda não está seguindo a doutora Isa, sigam. E aqui eu quero trazer aqui algo inédito, que eu só revelei aqui nesse congresso, nem os meus alunos ainda não sabem, mas é algo assim, que veio com a construção de todo esse trabalho. Há 2 meses eu fui procurada para fazer uma parceria desse meu trabalho com a China. E por quê? Não porque eu vou ficar famosa, não é isso. É porque o Brasil não está enxergando o que ele tem de potencial com a fitoterapia integrativa e até mesmo com a minha atuação, que eu já bati a cara nas portas, conversando com muitos profissionais, não sendo ouvida, e às vezes até gente da minha família não acreditando em todo esse trabalho. Vocês conseguem imaginar uma parceria da China nesse trabalho? A revolução que vai dar? Tem 20 anos, gente, que eu estou trabalhando ardentemente dia e noite. A Giovana é prova disso, né? Para ver as pessoas atuando e sendo realizadas nesse trabalho. E não tem quando você está vendo que você está falando com as paredes. Muitas das vezes eu estou falando com as paredes. Então, Deus mandou essa parceria para dar um chacoalhão no sistema do Brasil que não está valorizando um grande potencial. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e todos eles já deveriam ter um programa de farmácia viva. Esse trabalho que eu estou falando aqui, ele não deve ser só particular. Ele precisa ser também do Sistema Único de Saúde. Estão entendendo? Então, eu quero mostrar aqui um pouquinho das riquezas, né, que a gente disponibiliza na especialização, incluindo, né, a aromaterapia, que tem um impacto muito grande na estética. E quero agradecer a Deus e a minha família pela oportunidade, né, de estar aqui hoje. Meus filhos, muitas das vezes eu não estive presente vendo o seu crescimento, meu marido, né, e essa presença, né, de Deus na vida da gente, buscando a união, o alicerce, que é o principal na nossa vida. Valorizem a família, porque a nossa família é o nosso grande tesouro e precisamos de dar toda a assistência, e para isso nós precisamos ter, né, como ter a realização financeira para poder ajudar, porque tem gasto. Criar filho é gasto, não é? Então, gente, eu quero agora abrir aí para as perguntas. Pode falar. Um dos grandes problemas do uso das medicinais é que seja o antigo e o antigo. O que você pensa que falar sobre isso? Eu não entendi, repete. O cultivo das plantas medicinais. O que você pensa para falar sobre isso? Sobre o cultivo? E o plantio. Ótimo. As plantas medicinais, elas têm atuar nas plantas medicinais tem uma rede, uma cadeia produtiva que nós precisamos entender. Não é todo profissional que precisa entender, né? Mas o grande avanço do desenvolvimento dos fitoterápicos começa sim com o cultivo. Por quê? Se eu vou desenvolver um fitoterápico, eu preciso ter a matéria-prima, não é? Inclusive, esse é um dos pontos agravantes para o desenvolvimento das nossas plantas nativas. Meu orientador de mestrado e doutorado, ele só pesquisa plantas nativas, tem mais de 40 plantas. Inclusive, eu vi nas ruas aqui de Palmas a sucupira, né?
nós tenhamos aí mais desenvolvimento de fitoterápicos das nossas plantas nativas, precisamos de aumentar a pesquisa no cultivo por cultivo in vitro, né? Porque é um problema sério, principalmente das árvores, né? Que são de grande potencial. Mas se a gente selecionar algumas plantas herbáceas e investir, nós também podemos ter aí muitos resultados, tá? Mais alguma? Já algumas. Além de dados científicos, você começa a saber, né, que o pessoal mais antigo também é importante, estudar plantas medicinais? Tem, sim. Tem muitas informações, né? Falta ainda muitas pesquisas, mas nós temos aí o PubMed, né? Se você entrar lá e digitar, o PubMed, para quem não sabe, é um dos bancos de dados mais robustos do mundo, né? Tem mais de 250 mil revistas, e aí é um dos caminhos que eu gosto de ensinar para os meus alunos, digitando o nome da doença, o nome da planta, o nome Plants, Medicinal Plants, né, que é em inglês, ou se você já tem o nome da planta e quer saber se ela age para aquela doença. Então, é um dos caminhos aí para busca e validação de alguma informação, tá? Mais alguma? Nas suas consultas, você descobriu alguma nova planta que você não conhecia? Sim. Nós temos, quando eu decidi atuar só com a prescrição e formar profissionais, eu fiz um levantamento das plantas medicinais que são encontradas nas farmácias de manipulação. Então eu peguei informação da distribuidora de matéria-prima, porque a farmácia de manipulação ela não pode adquirir qualquer planta. Ela só manipula aquilo que é autorizado pela Anvisa. Então foi ali que eu busquei, né, as plantas que pode ser prescrita, tá? E aí tem muitas delas que eu não conheço, que às vezes ela não é brasileira, é exótica, né? Mas que tem fácil acesso pelas farmácias de manipulação, certo? Tem mais? A senhora falou aí da sucupira e no nosso resumo aqui do congresso, a gente fez um artigo sobre a pesquisa, né? O potencial terapêutico da sucupira. Eu queria saber o pessoal, o que você acha da sucupira como um futuro anti-inflamatório? Excelente, excelente. É uma excelente planta anti-inflamatória, cicatrizante. Ela é rica em taninos, né? E, inclusive, já tem até a matéria-prima na manipulação para poder ser prescrita na forma de cápsula e tintura, e também pode ser incluída também no gel clareador. Ela também tem ação clareadora e também rejuvenescedora. Aliás, todas as plantas que atuam na melhora da circulação, ó a dica aí, hein? Todas as plantas que têm ação potente na cicatrização de feridas excelente rejuvenescedora, tá? Mais alguém? Tem algum professor aqui? Professor? Adilson? Você também? Professor, e nas farmácias clínicas, né? Tem algumas que já está mais adiantada, já está funcionando no SUS no Brasil? Farmácia clínica? Farmácia clínica não, farmácia Viva? Ah, tá. Sim, nós temos mais de 500 municípios no Brasil, é pouco, com o programa já oficialmente aprovado dentro do município, e também com alguma etapa da farmácia viva, porque a farmácia viva, para existir como farmácia viva, ela precisa ser vinculada ao Sistema Único de Saúde dentro da Secretaria Municipal de Saúde. E ela precisa ter as etapas do cultivo, a produção do medicamento fitoterápico e toda a parte da dispensação e formação de profissionais e pacientes. No Brasil, nós
nós temos aproximadamente umas 15 farmácias vivas que tem todas as etapas, tá? Mas é muito pouco, né? Com base nisso, eu até conheci uma farmácia de manipulação só de fitoterápicos no Rio Grande do Sul. E aí eu perguntei assim, mas por que vocês não têm o programa Farmácia Viva, né? Aí ela falou que era porque eles não tinham perna, porque a Farmácia Viva é muito mais complexa, né? Precisa de mais gente, né? Mas assim, eu não concordo. Porque a Farmácia Viva, ela precisa ter um propósito, né? E quando eu fui começar esse trabalho, que eu fui trabalhar no SUS, eu busquei na internet um projeto que pudesse estar ajudando a população. Porque eu via na minha farmácia, nas policlínicas, a pessoa ir consultar para ter a prescrição toda semana ali na policlínica, gente. O que é isso? E aí eu falei, eu preciso trazer um projeto que vai estar ajudando a melhorar até a terapia ocupacional dessas pessoas. E aí eu encontrei no projeto Farmácia Viva esse trabalho que envolve cultura, economia, educação, saúde e também, né, o fator sociocultural, socioeconômico, que vai dar um impacto muito importante para o Sistema Único de Saúde. E eu levei para Mato Grosso 2 recursos grandes de projeto da Farmácia Viva, só que o que falta, eu achava que era o dinheiro e a lei para poder acontecer. Mas o mais importante é a vontade política. Eu vivi isso na pele, entendeu? Então por isso que eu decidi seguir no meu trabalho privado, mas eu dou todo o apoio para quem quiser encabeçar, né? Esse trabalho que precisa ser avançado no Brasil. Pode falar. Vou trazer um estudo de caso aqui para a senhora agora, que eu acho que vai contribuir com todo mundo. No meu caso, a senhora citou deu muitos exemplos para a gente de pacientes da senhora, né? Um deles foi de uma senhora, parece, não sei, que o intestino dela não funcionava, mas ela consumia muita água, muitas fibras. E eu sou uma dessas pessoas, eu consumo muito carboidrato simples. E com isso, além de o regulamento do intestino não funcionar bem, acaba também com as inflamações do meu corpo, o nível de inflamação ele aumenta por conta dos carboidratos que eu como. Eu sou uma pessoa que tem fibromialgia, então essa questão inflamatória para mim já é um problema. Sim. E a questão da minha alimentação, eu não consigo tirar esses carboidratos simples da minha dieta, normalmente. Por mais que eu consuma e faça uma alimentação teoricamente saudável, o excesso de carboidrato ainda acaba me prejudicando. E aí vem o sono no reparador. Então, assim, eu tenho muitas olheiras, muitas mesmo, porque eu não chego naquela fase profunda do sono. Então, eu acordo cansada, meu corpo não descansa. E nessa situação, eu queria saber o que a senhora me aconselha para estar me ajudando, tanto nessa questão, para ver o que eu posso estar substituindo para tirar essa necessidade minha do carboidrato em si, o que eu posso estar substituindo, e também o que eu posso estar utilizando para melhora do sono, esse sono profundo. Tanto que eu vi nos slides, né, que a senhora deu o exemplo da Melissa, né? Para o sono profundo, para melhora do sono profundo. Aí eu quero saber o que a senhora me aconselha. Tá. Eu não vou fazer a aplicação do método aqui para te preservar, né? Porque é algo íntimo, né, gente? Então, só na consulta a gente consegue fazer uma abordagem que vai estar fazendo aí a limpeza mesmo, que é o que eu faço com o método, né? E até eu falo para os profissionais: nunca use o fitoterápico sem fazer a anamnese epigenética, que é ela que vai fazer a limpeza profunda mesmo, para você entrar com o material de limpeza, né? É a mesma coisa que eu jogar desinfetante ou bom ar em um banheiro sujo ou uma casa suja, concordam?
E aí, na abordagem, né, nós vamos estar fazendo aí toda uma limpeza desde o útero da sua mãe, como foi até que o seu pai e a sua mãe se conheceram, como foi a sua gestação, como foi a sua infância, se você teve carinho dos pais, como é o relacionamento do seu pai e da sua mãe, tá? Como foi o seu primeiro relacionamento, né? Como você decidiu fazer o seu curso. Então, tudo isso é importante, tá? Influencia na qualidade do seu sono. Traumas que você já viveu. E aí, a partir disso, eu vou fazer a prescrição de um ansiolítico natural, que pode ser a melissa com a passiflora, tá? Na concentração adequada para você, com base no que eu vou identificar do seu nível inflamatório, e também o fitoterápico para ajudar a melhorar o processo inflamatório, e junto dele já um fitoterápico para diminuir a vontade de comer doce. Gente, vocês sabiam que nós temos muitas plantas que inibem a vontade e dá saciedade para que a gente diminua a vontade de comer e também acelere o metabolismo para ajudar no emagrecimento, tá? E além disso, incluir fibras. Tem 4 fibras que eu prescrevo e precisa ser feito um rodízio na prescrição, que é aveia, psyllium, chia e linhaça. E também os chás, tá? Como eu falei, o chá eu prescrevo para todos os pacientes. Mas não adianta só o chá. O chá é a limpeza básica. Não tem a limpeza que você tem que fazer na casa? Varrer, passar pano, limpar a louça? Essa é a ação do chá no nosso corpo. Mas, se eu não prescrever para ela também o fitoterápico, para que ela manipule, ou até mesmo o fitoterápico industrializado, dependendo da urgência, a gente precisa prescrever ele industrializado. E aí os óleos essenciais que vocês podem experimentar, o óleo essencial de lavanda, verbena ou de laranja doce, aplique no pulso para tirar a cesta, quem puder, durma 10 a 30 minutos e vocês vão ter uma restauração que parece que dormiu 10 horas, não é, Giovânia? É impressionante, tá? E eu durmo um pouco, gente, mas eu não deixo de dormir de meia hora até 40 minutos na minha tarde, né? E também à noite. A profundidade é melhor do que o tempo prolongado de sono, certo? Quando a senhora falou mesmo, preservar, né, a minha pessoa, eu achei muito interessante o que a senhora falou. Hoje mais cedo a gente estava fazendo a apresentação do nosso trabalho, a gente fez a apresentação sobre a pedra SPP, né, a sucumida. A gente estava atrás de uma planta que remetesse ao nosso estado, ao nosso cerrado, e a gente estava mostrando sobre os potenciais terapêuticos dela, em especial essa ação anti-inflamatória, né? E aí a gente estava dizendo, trazendo ela como um adjuvante desse tratamento de doenças inflamatórias crônicas, me usando também como caso. E assim, além de prescrever um medicamento, que é um papel farmacêutico, a gente também focou muito na tecla do cuidado que o profissional farmacêutico deve ter com o seu paciente. Né? Exato. E eu achei muito interessante quando a senhora falou isso pra mim. E aí eu toquei, sabe? Obrigada. Professora. Vamos fazer a foto, depois que a gente finaliza, tá? Uma coisa assim que eu quero que vocês levem, tá? Não busque indicação de plantas para a doença, mas para o doente, tá? Tem várias plantas ansiolíticas que podem ser utilizadas: passiflora, valeriana, hipérico, também o lúpulo, a passiflora, a melissa officinalis e até a nívea alba. Várias, não é segredo para ninguém, mas o
seu chat, tá? Ó, aqui tem, além das informações da planta, o meu telefone e o meu Instagram, tá? Divulguem, me sigam, tá? Façam meu uso. Pega aqui rapidinho e vamos fazer uma foto. Pode. Aham. Olá, muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando a nossa oficina, aqui diretamente da UBRA, no Congresso Farmacêutico Tocantinense. Eu quero encerrar, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui ou mandar no direct. Eu vou fechar aqui para a gente fazer a nossa foto.